comentar um pouquinho sobre o nosso tema da live, né? Eu deixei aqui no título, mas hoje a gente está trazendo aqui o Vitor Rosa, ele é engenheiro de melhoria contínua e ele vai contar para a gente um pouquinho da experiência dele com o Espaço Lean, que é o nosso tema de hoje. Então, eu peço para que vocês mandem as perguntas aqui, eu vou lendo todos os comentários de vocês, tá? Toda pergunta que vocês tiverem, mandem que a gente puxe aqui para responder. E, Vitor, bom, obrigada primeiramente, de novo, por você ter aceito o convite de compartilhar com a gente. Bem-vindo. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal. Tá. Primeiro, eu queria agradecer você e a Fernanda pelo convite, por disponibilizarem o espaço aqui para a gente bater esse papo. E queria parabenizar também a iniciativa de vocês, que eu acho que agrega muito valor e é muito legal ter duas pessoas assim que têm essa vontade de trazer conhecimento para o pessoal também. Eu tenho acompanhado as postagens de vocês. Vocês têm trazido uns temas bem interessantes, então é bem legal mesmo. Obrigada. E para me apresentar, falar um pouco, como a Luísa falou, eu sou Vitor Rosa, trabalho como engenheiro de melhoria contínua. Eu tenho experiência aí no ramo de serviços, que foi o primeiro que eu comecei. Depois trabalhei um tempo numa siderúrgica de médio porte e estou no ramo de óleo e gás há quase 9 anos. Eu sou formado em engenharia de controle e automação e hoje trabalho como agente de mudança aí da jornada Lean, há aproximadamente 5 anos. Bacana. Então já tem 5 anos que isso já, pelo menos 5 anos que isso já faz muita parte, que o Lean faz muita parte da sua rotina, né? Como foi o primeiro contato seu com o Lean? Conta um pouquinho pra gente. Então, como eu falei, né, sou formado em engenharia de controle e automação, então é uma formação muito mais técnica. E no início da minha carreira, o meu escopo de trabalho era muito mais técnico. Eu já tive experiência como engenheiro industrial, trabalhando em desenho de processo, suporte técnico à fábrica. Foi quando eu comecei a ter contato com o Lean. Mas o que mais me chamou a atenção é que no início eu não era muito afeiçoado ao Lean. Na verdade, eu não gostava de ter contato com o Lean, de trabalhar com o Lean, é sério, de verdade. E aí, quando eu comecei a ter mais contato, você vai se aproximando, você vai enxergando os ganhos, você vai estudando, você vai conhecendo a filosofia. Não tem como você não se apaixonar e se entusiasmar. Então, hoje eu sou muito feliz fazendo isso. Eu acho que é um trabalho muito nobre que a gente se propõe a fazer para poder você mudar o pensamento básico das pessoas, mudar a cultura, mudar a forma de fazer as coisas. Então, eu acho muito legal isso. Muito bacana. Você citou um ponto que eu acho que é comum para todo mundo, né? A gente vê isso de uma certa resistência no início, porque tudo que é novo, tudo que exige mudança é um pouco complicado. E eu acho que é justamente um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é uma ideia muito bacana de ter um espaço dedicado a isso, como que isso poderia ser para auxiliar nessa mudança de cultura. Conta um pouquinho para a gente, então, dessa ideia, desse espaço e como que isso pode ajudar nesse processo. Tá. Só para começar explicando para as pessoas que estão aí nos assistindo, a gente vai falar um pouco do espaço, mas o espaço não é um salvador da pátria. De nada adianta você ter um espaço se você não tem uma liderança que compre, que acredite e que vá ajudar, que vai remover as barreiras, vai desafiar e vai desenvolver as pessoas numa organização. Então, a cultura e a liderança, eles são ali as duas faces opostas da mesma moeda. Eles andam juntos. Então, eu queria trazer esse ponto para a gente não confundir também. A gente vai debater aqui, o espaço ajuda demais, mas a gente precisa
entender também que se você construir um espaço dedicado para o Lean amanhã e você não tiver uma liderança que te suporte, te apoie, você tem grande chance de falhar também. Exatamente. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Porque é igual quando a gente faz algum quadro de gestão visual, que a gente coloca um monte de indicadores, né? Até que ponto aquilo ali é de fato utilizado e até onde passa a ser demais, né? Então, assim, o espaço realmente sozinho, ele não vai fazer nada. Sim, Isso depende do envolvimento das pessoas, né? sim, com certeza. E até para complementar também, falando um pouco de cultura, é, os pioneiros aí no ramo na parte de estudos de cultura organizacional, eles acreditam que o modelo para você mudar a cultura de uma organização é você mudar ali o que são chamados os pressupostos básicos das pessoas, né? A forma como elas pensam, e isso vai se refletir nos valores e que depois vai se refletir também no comportamento das pessoas. E lendo aquele artigo do John Schuch, que ele fala sobre como mudar a cultura de uma organização e trazendo as experiências dele da NUMI, que é a joint venture entre a Toyota e a GM, ele faz uma proposta totalmente diferente e que eu me alinho com a experiência que eu tenho com Jornada Lean, eu vejo que faz muito sentido. De que, na verdade, você não consegue primeiro mudar o pensamento para mudar o comportamento. Você precisa definir uma nova forma de trabalho, onde as pessoas vão se comportar de forma diferente e quando elas conseguirem enxergar esse benefício, enxergarem os ganhos que elas estão tendo, isso vai mudar o pensamento básico delas. Então, ele propõe um novo modelo aí para a mudança de cultura organizacional. E eu acho bem interessante, eu acho que faz muito sentido isso esse estudo que o Schuch trouxe, essa experiência que ele trouxe nesse artigo. E isso tem muito a ver com o próprio princípio que a gente já começa a ouvir falar desde quando, acho que foi o Womack e o Jones que escreveram aquele livro O Pensamento Lean. E eles começaram a trazer essa filosofia Lean baseada nesses três pilares, né? Que seriam propósito, pessoas e processos, né? Fala um pouquinho pra gente como que exatamente isso, o que você acha que para essa mudança acontecer e para esse espaço físico ser vivenciado e parte da cultura, esses três pilares são importantes também. Como que vocês conseguem trabalhar isso? Então, esses três pilares, eles são fundamentais, na verdade, e você não consegue ter uma jornada sustentável se você só trabalhar em um. E é muito interessante você trazer esse ponto, porque o espaço, se utilizado da forma correta, você consegue ter pontos de benefício nos três, tanto no propósito, que é onde tudo começa, quanto nos processos e quanto nas pessoas. Então, essas são as três coisas que andam juntas, né? E você se desenvolvendo nos três, você tem ali uma organização capacitada a identificar e solucionar problemas com o pensamento PDCA, enxergando os problemas de forma positiva, mostrando os problemas, expondo, resolvendo na causa raiz. Então, acho que os três andam extremamente juntos. Não tem como você pensar em um como não e não pensar no outro. O que acontece geralmente é que as organizações elas começam atacando os processos para poder trazer algum ganho e começar a trazer as pessoas. Mas se você não expandir para os outros depois, você acaba não tendo essa sustentabilidade da jornada. E pensando nisso, como assim? Porque a gente não viu esse espaço, né? E eu não tenho contato. Como que seria isso? Para juntar esses três P's ali dentro desse espaço na prática, né? O que a gente teria nesse espaço? Qual a finalidade dele? Como a gente poderia utilizá-lo, né? Isso é até bem legal você perguntar, porque se você procurar literatura mesmo disso, eu pelo menos não achei. Mas é algo relacionado à experimentação mesmo. Então, trazendo um pouco aqui
o ponto de propósito, né, que é onde tudo começa, você pode ter um espaço bem utilizado para você conseguir trazer a estratégia, os pontos-chave do negócio ali que precisam ser tratados. É um espaço para a liderança conseguir expor isso, deixar claro para o resto da organização que os pontos que precisam ser atacados, porque é o que sempre é falado, né? Problema para resolver, você vai ter diversos. Mas como que a gente vai saber qual que a gente não vai resolver para esse momento? Qual que não é chave para agora? Né? Sim, e muitas jornadas falham porque o Lean é visto como um uso indiscriminado de ferramenta, quando a ferramenta não é o final, a ferramenta é o meio. Então você precisa usar a ferramenta para atingir alguma coisa, não para falar que usou, eliminar o modismo, né? Que sempre existe nas ferramentas da moda. Então, acho Exatamente. que isso pode ser muito bem explorado. É, um compartilhamento de iniciativas relacionadas à estratégia, relacionada a esses pontos chaves, também podem ser muito bem explorados num espaço como esse. Você mostrar, óbvio, as iniciativas que são as mais importantes, porque você tem as iniciativas que são estratégicas, mas você tem também as iniciativas que são táticas, que são relacionadas só a uma área. Trazendo até o exemplo do A3 Express que a Quali Rede trouxe para a gente. Você consegue fazer quando você não depende de mais ninguém, é uma iniciativa mais rápida. Então, você pode manter isso na gestão visual da sua área, no seu controle. Mas quando você precisa de muitas pessoas envolvidas, diversos departamentos, que você precisa dos seus patrocinadores, da sua gestão, removendo as barreiras, isso pode ser muito bem explorado num espaço como esse. Porque você mostra o seu progresso, você mostra os seus problemas, você mostra os seus atrasos, você mostra o que está te atrapalhando e, de certa forma, você tem uma comunicação aberta com as outras pessoas e com a liderança sobre que empecilhos precisam ser removidos para a gente seguir. Então Né? Oi, desculpa. Você acaba acionando a cadeia de ajuda Sim, rapidamente, né? Com o envolvimento sim. de todo mundo. Isso, e você às vezes nem precisa acionar. Como aquilo está ali, alguém passa, dá uma olhada, vê que você tem um atraso, que você tem um problema, pode chegar e pode te perguntar: Vitor, você está precisando de alguma ajuda naquele projeto, naquela iniciativa? Como que tá? Se precisar de alguma ajuda, me fala. E isso é muito legal também, não só para a liderança, mas para os outros funcionários como um todo. Que você evita o desperdício também de duas pessoas atacando a mesma coisa, então todo mundo consegue chegar, ver as iniciativas que estão em andamento, se conectar de alguma forma, trazer ideias, trazer as inspirações, procurar quem é o responsável por aquilo ali. Então, pode ser explorado dessa forma também. E tem muito também do contato entre os agentes de mudança e os colaboradores ali que estão precisando de alguma ajuda, com eles trazendo as dúvidas, trazendo às vezes os problemas e não estando bem claro qual é o real problema que eles precisam resolver. Então, é um momento ali de discussão, de troca, de aprendizado, os agentes de mudança fazendo algumas perguntas para poder conseguir entender melhor como ajudar o outro colaborador, a outra pessoa. Essa integração, né? Quando você fala isso, me vem muito realmente essa questão de gestão de mudança. Eu queria até compartilhar aqui com vocês todos aí um pouquinho de algo que eu aprendi na minha rotina de trabalho também, com alguns colegas aí bem bacanas. A Fê também já ouviu muito, porque a gente trabalha juntas, né? Sobre os 4 pilares básicos, que vamos chamar assim, 4 alavancas com relação à gestão de mudança. Que a gente fala de garantir o entendimento, primeiro, o que isso significa? Que todos os envolvidos ali, eles saibam o que é esperado deles, né? E vejam sentido naquela mudança, né? O segundo
seria o mecanismo de reforço. E o que é isso? É quando você tem os seus processos e os sistemas propiciando para que você realmente execute aquela mudança. O terceiro seria a alavanca de talentos, que seria a capacitação, prover a capacitação das pessoas envolvidas, né? E o quarto seria o liderar pelo exemplo, que aí é quando você vê os seus colegas e líderes fazendo aquilo também, né? Então, quando você me fala isso, eu linko realmente a esses quatro pilares, porque é um espaço onde as pessoas conseguem ver o desdobramento estratégico, ver o que é relevante, elas conseguem entender o porquê que aquilo está fazendo sentido, ver o valor naquilo, né? Elas conseguem ter o mecanismo de reforço, assim, de ver os processos ali descritos, um fluxo de valor, de ver a cadeia de ajuda funcionando. É um espaço que eu não sei, eu ia te perguntar, mas ele pode ser usado para treinamentos também? Sim, até você comentando isso era um ponto que eu ia trazer, que eu estou trazendo algumas experiências, algumas possíveis abordagens. Só que é o que a gente sempre comenta, né? O Lean ele não é engessado. O sistema Toyota de produção não prega isso. Ele prega adaptação. Então, quem estiver ouvindo aí e quiser experimentar, use isso como inspiração, mas não como um guia. As pessoas podem ter outras ideias, podem usar de alguma outra forma, que inclusive tragam algum ganho melhor do que o que eu já experimentei. E isso que eu acho que é o legal do Lean, né? A experimentação é a troca de experiência, é esse compartilhamento. Ah, muito legal. Quando você fala isso, eu estava até com essa pergunta aqui, a Fê até mandou. O espaço Lean seria a mesma coisa que uma OBEA, que uma sala de indicadores, ou não? Ela é mais do que isso? Então, eu penso um pouco mais, como um pouco mais do que isso, Luísa. Não que o Obeia deixe de ser um espaço Lean, mas é um espaço que a gente usa para mais coisas, como você falou. Seja compartilhamento de iniciativas, seja para treinamento, eu até anotei isso para abordar um pouco mais para frente, seja para você conscientizar as pessoas de alguma forma, através de dinâmica, através de bate-papo. Então, assim, pode se chamar de espaço, pode se chamar de oficina, eu não sei, isso eu acho que cada pessoa pode chamar do jeito que quiser, do jeito que adequa melhor a linguagem da empresa, a linguagem que é utilizada. Mas eu acho que é algo muito mais relacionado à experimentação do que gerenciamento dos processos em si no dia a dia. Esse espaço que você gerencia o processo, que é um OBEA, você gerencia um processo, gerencia um projeto, é fundamental para você trazer a estabilidade básica, para você conseguir enxergar os problemas no seu fluxo, para você ter também a ajuda da sua gestão nos problemas do dia a dia. E esse espaço que a gente está falando, eu enxergo como algo muito mais inspirador, muito mais relacionado à experimentação, muito mais relacionado a pensar no futuro, o que, que a gente vai fazer, como a gente desenvolve as pessoas. Então, eu penso dessa forma. Seria um espaço que a gente pode utilizar ali como um grande, eu vou chamar de tipo, roube essa ideia também, né? Tipo um brainstorming, que Sim, às vezes uma outra área fez algum processo de solução de problemas que se aplica totalmente à minha área, que poderia melhorar e aquilo já está pronto, né? Eu até economizo energia. com certeza. E é um espaço, inclusive, que você pode deixar alguns trabalhos, alguns projetos que estão em andamento disponíveis e de forma visual. Um VSM, um A3, algo do tipo para trazer essa inspiração também, para trazer essa forma de compartilhar. E até complementando aqui essa questão de treinamento, é um espaço que é muito utilizado para o desenvolvimento das pessoas também, para dar o treinamento, né? Que a gente sempre fala sobre a questão do respeito também. O respeito, quando a gente fala no Lean, ele não é dar bom dia. Isso é o mínimo que você pode fazer quando você interage com outras pessoas. O respeito, na verdade, é você desafiar, é você dar o conhecimento necessário que a pessoa precisa, dar o recurso necessário. Então, não adianta você pedir que a pessoa faça algo diferente
se o conhecimento que ela tem é o mesmo. Não não estou trazendo isso como algo que vai trazer essa mudança repentina, mas é o início. Você traz o gostinho, você traz um pouco do conhecimento, você traz um pouco de uma dinâmica onde a pessoa consegue enxergar e pensar, pô, se eu fizer isso no meu processo, eu vou ter um benefício. Então você já consegue trazer algumas inspirações, algumas ideias para que as pessoas pensem numa nova forma de fazer o seu trabalho, de pensar no que fazer, que é o que o João Schuch trouxe naquele artigo da NUME também. E outro ponto importante também, que eu acho que traz muito de aprendizado também, não é só treinamento, não é só dinâmica. Nós podemos utilizar um espaço desse também para fazer algum handshake. Não sei se todos que estão aí conectados sabem, mas Hansei é uma palavra japonesa que significa o olhar para trás em algum momento do seu projeto, da sua jornada, para você conseguir capturar as suas lições aprendidas e não falhar mais da mesma forma nos seus próximos projetos. Então, é um espaço que você pode utilizar muito bem para isso também. Colocar as pessoas para discutirem de forma aberta, de forma franca e sem procurar culpados, né? É o que a gente sempre comenta. Você faz os 5 porquês, você não faz os 5 quem. Você não quer apontar o dedo para ninguém. Exatamente. É o que eu costumo falar também. Oi, Luísa, deu uma travada aqui, desculpa. Para mim voltou, tô te vendo. Então é isso, né? Não é procurar o culpado. Você tem que melhorar o processo e enxergar onde o seu processo, onde aquilo não foi capaz de te entregar o esperado. Quais os problemas que foram enfrentados, qual tipo de comportamento você pode refletir para mudar no próximo projeto. Linha aprendizado. Não adianta a gente ter expectativa de que as pessoas vão fazer tudo certo e pensar totalmente lean na primeira vez que elas têm contato com a filosofia. A gente está aprendendo até hoje. Eu acho muito perfeito você citar isso, porque eu acho que todo mundo que lida com essa mudança de cultura, que começa a implementar em algum local, em alguma empresa ou na sua vida, é muito comum a gente ver que é muito enraizado para a gente botar o problema como da pessoa, botar um culpado para aquele problema, e não do processo. E o Lean, ele vem justamente com essa visão, que ninguém acorda com vontade de ir lá fazer errado. Tem alguma coisa ali no processo que está impedindo com que ela seja melhor, né? Com que o resultado final seja melhor. Então, é exatamente isso que vem bem da mudança de cultura mesmo também. E aí, nesse caso, o espaço ajudaria muito para esse Hansei, né? Ajuda demais. De você juntas ali num, num, num espaço que é talvez diferente, talvez desconectado do ambiente de trabalho delas. Então, faz elas talvez relaxarem e se sentirem mais à vontade de trazer esses pontos. Então, isso é muito legal também. É muito Tem uma positivo. pergunta aqui que também me deu essa curiosidade, da Gisele. Ela perguntou se esse espaço ele é muito utilizado, se as pessoas já criaram o hábito, talvez eu entendi dessa forma a pergunta, se as pessoas já criaram o hábito de ir lá ou não, se ainda meio que tem uma resistência ou ainda não está tão na rotina da galera. Olha, das experiências que eu tive com esse tipo de espaço, no começo as pessoas elas ficam meio receosas de serem vistas ali como fazendo alguma coisa que não é o dia a dia de trabalho delas, mas quando elas conseguem enxergar o benefício, conseguem ver que aquilo está trazendo um retorno positivo, que ali dentro não existe hierarquia, existe um grupo de pessoas trazendo seus problemas e suas ideias para resolver.
a utilização desse espaço aumenta bastante. Então, acho que isso tá um pouco relacionado com como a cultura vai mudando também. Quanto mais pessoas você vai atingindo e vão acreditando, maior é a utilização do seu espaço. E tem a ver com a liderança também, que foi aquele primeiro ponto que você comentou, né? Que Sim, aí o com líder certeza. também Isso. contribui para isso, né? Sim. E assim, você tinha comentado ali que você é agente de mudança, né? Eu não sei Uhum. se está muito claro para todo mundo, mas o que seria ser esse agente de mudança? O que isso representa? Então, para mim, ser o agente de mudança é você ser alguém ali com energia, contato e com flexibilidade e adaptabilidade para conseguir levar o conhecimento para as pessoas é, de alguma forma, da forma que elas acham melhores, porque você, como agente de mudança também, você sabe tanto quanto eu que algumas pessoas se afeiçoam mais ao treinamento, algumas pessoas se afeiçoam mais ao bate-papo informal no café, algumas pessoas se afeiçoam mais a te chamar e me ajuda aqui nesse que eu vou fazer e fazendo. Então é você ter essa flexibilidade também, essa sensibilidade para saber como que você atinge as pessoas. E tem um outro ponto também, que é como você sabe qual o momento certo de você soltar a bicicleta da pessoa para ela pedalar sozinha e o momento que você ainda precisa segurar. Porque umas pessoas, elas aprendem mais rápido do que as outras. Isso não é defeito, isso é perfil. Tem pessoas que para se convencer demoram mais, tem que testar mais, se sentem quando conhecem aquilo ali plenamente. E tem pessoas que são mais corajosas e metem a cara para fazer. Mesmo conhecendo pouco, pensam, eu vou fazer aqui, eu vou errar, mas se eu errar, eu vou aprender rápido também, vou tentar de novo. Então, como agente de mudança, a gente precisa ter essa sensibilidade também para entender o momento de sair, o momento que as pessoas elas estão preparadas para conseguirem melhorar os seus processos ali e pensarem ali sozinhas nas suas iniciativas. É até um trecho que eu li bem legal do Caminhadas pelo Gemba, do Geoma, que ele comenta. O papel do agente de mudança não é ficar resolvendo o mesmo problema todo dia. É desenvolver as pessoas para que elas resolvam esse problema que está acontecendo hoje, que elas não conseguem, e que você pegue problemas mais desafiadores ou diferentes para a companhia. Nossa, perfeito. Exatamente isso. Nós todos nós somos agentes de mudança o tempo inteiro, né? Acho que todo mundo que está assistindo essa live de alguma forma já é agente de mudança. Aí sabe o que eu fiquei curiosa? Porque eu imaginei um espaço com vários projetos, né? Então a gente deve ter ali indicadores de desdobramento estratégico, a gente pode ter ali alguns A3 estratégicos, e enfim. Você acha que a gente tem que trabalhar ali com um ponto de equilíbrio para também não ficar muito, como você mesmo falou, alguma coisa que é mais interna da área vai estar lá na gestão visual da área? Qual seria o ponto? O que você acha sobre isso, desse ponto de equilíbrio, do que estaria lá, que seria mais talvez nível estratégico? Eu acho que, primeiro, pensar no que é mais estratégico, e é o que você comentou. Acho que o desdobramento estratégico pode ser feito de diversas formas. Pode ser da matriz, do Roxin, pode ser através do BSC, e eu acho que isso está muito relacionado ao tipo de formato a organização ela prefere usar. Na minha opinião, para compartilhamento nesse espaço, acho que precisam estar os projetos que são mais estratégicos no momento e também algo que possa ser impactante e trazer um grande aprendizado para as pessoas. Vou dar um exemplo, você trazer talvez um projeto de uma área que ninguém nunca imaginou que ia se adaptar e utilizar a filosofia Lean. Isso traz um
pouco daquele pensamento também de que pô, utilizaria, que testaria. Tá conseguindo? Para mim também dá. Também vou embarcar nessa, também vou tentar. Não. Eu acho que é isso mesmo. E assim, talvez uma dica para como começar esse espaço, né? Você tem alguma dica para assim, por onde começar? Seria pelo desdobramento dos indicadores estratégicos para fazer esse É, alinhamento? eu não sei se precisa ser o desdobramento estratégico 100% perfeito, Luísa, porque isso é muito difícil de você conseguir atingir a maturidade para fazer isso de uma forma sustentável e que realmente chegue no último nível da organização com todos os KPIs bem definidos, com todos os problemas bem delineados, é muito difícil. Mas acho que você tem que ter, no mínimo, algum norte, saber para onde você quer seguir, quais são os problemas, os maiores problemas que precisam ser resolvidos. Isso. Tentar trazer uma gestão visual, pensar nos projetos, um, reuniões das também. Então, eu não indicaria esperar o cenário perfeito. Mas também você não pode começar sem saber para onde você quer arrumar. Então, é isso. Ah, perfeito. Eu acho que talvez uma dica também é assim, gente. A gente fala de linha, a gente fala de melhoria contínua, né? Então, a gente começa, mas não vai parar ali, né? Não vai ficar engessado daquele jeito que a gente começou. Ele é mutável. E aí, Sim. talvez você vai na vivência ali, na tua rotina. Você está vendo que às vezes você colocou algum indicador ou algum A3, por exemplo, que a galera não está usando, tira, porque você já aprendeu que aquilo ali não é relevante para aquele espaço, para aquele momento. Ele deve estar uma coisa mais direcionada, né? Então, eu acho que rola essa adaptação e essa melhoria contínua também ali dentro, né? Com certeza. E um conceito errado que as pessoas têm sobre linha é que para você fazer certo, você não pode mudar. Na verdade, não. Quantas vezes você precisar para poder se adequar à real necessidade, para poder corrigir algum erro que você fez ali naquela primeira ideia, naquele primeiro conceito, não é proibido errar. Não é proibido aparecer o vermelho. É proibido você deixar ele lá. Então você precisa se reinventar, aprender rápido com seus erros e girar o PDCA novamente. Show. Cara, agora a gente falando disso, né, de espaço, você até citou o Gemba já também um pouquinho, e eu acho que é um tema muito relevante hoje, pelo que a gente está vivendo de distanciamento social, essa questão de a gente, por exemplo, você criou esse espaço, você conseguiu essa mudança de cultura ali, né? E agora que a gente está com esse distanciamento social e como que a gente pode pensar diferente para colher esses mesmos resultados, esses mesmos benefícios à distância, vamos dizer assim, né? Sim. Uma ótima pergunta, é um ótimo ponto. A minha opinião pessoal é que a gente não consegue usar o espaço na situação que a gente está hoje. Primeiro, porque a gente não pode ter aglomeração. Você precisa manter o distanciamento se você quiser fazer algo presencial. Então, talvez você não tenha aquele calor ali das pessoas debatendo no momento. Vai ficar 1 a 2 metros do outro, precisando um gritar de um lado para o outro ouvir. Então, eu não acho que isso é proveitoso, não acho que isso é legal. Mas a gente pode pensar no aprendizado. O que a gente aprendeu com um espaço desse que a gente pode levar para o mundo virtual? E eu tenho ficado muito feliz de ver diversos movimentos de gestões visuais que eram até então físicas se tornarem visuais, sejam de processos, sejam de projetos de melhoria, seja um trabalho com um VSM virtual também. Isso quer dizer que o aprendizado na organização e com esse espaço, né, que ajuda um pouco também, foi
benéfico e que as pessoas, elas, de certa forma, elas acreditam e elas querem continuar mantendo aquilo, mesmo com distanciamento, mesmo no ambiente virtual. Agora, se o seu negócio é algo que está rodando, porque tem muitas empresas que estão funcionando, pode ser que você experimente também uma câmera ligado, alguém no espaço físico fazendo um mapeamento, mostrando uma gestão visual e as outras pessoas conectadas remotamente discutindo a respeito disso. É pensar no que se adequa melhor. Até um exemplo, né? Porque a gente está se adaptando e eu acho que todos nós estamos aprendendo juntos, né? Então, uma rotina que a gente tinha com relação a isso era a nossa reunião de gerenciamento diário, né? E que a gente sempre falou da importância de ter aquilo vivo, do quadro, dos indicadores. Mas então foi exatamente isso a experiência que eu tive no setor que eu tô agora. Porque foi o timing perfeito. A gente implantou o GD ainda antes da pandemia, com o nosso quadro, com os nossos indicadores. A gente começou assim do bom e não do ótimo, né? E a gente foi identificando melhorias nos indicadores, na forma de condução da reunião, né? A gente criou aquele hábito de todo mundo naquele mesmo horário, o time inteiro, já levar as informações que são necessárias, né? Então o timing foi muito perfeito, porque agora quando a gente não está podendo mais estar fisicamente juntos, para a gente fazer essa virada pro virtual, foi mais fácil. Não está perfeito, mas foi muito mais fácil. Então, hoje a gente conta com várias ferramentas, né? A gente tem ferramentas corporativas e tem outras privadas, né? Como até a Alice citou aqui nos comentários. A gente tem bastante ferramenta virtual, tipo o Trello e tal, que ajuda nessa questão de ações, de Kanban, né? E a gente está fazendo as reuniões através de videoconferência e ali dentro a gente está continuando com os mesmos assuntos e com o mesmo monitoramento de ações, de indicadores, de planos, né? Então, é bem isso que você falou. A gente usou aquilo, criamos o hábito e aí foi mais fácil agora no distanciamento. E aí agora a gente está pensando mais em ferramentas para nos ajudar nisso, né? Sim. E até complementando isso, eu acho que o que a gente está vivendo agora, quando a gente retornar, a gente não vai retornar do formato que a gente era antes. Com certeza, gestões visuais, quadros que foram digitalizados nesse momento, eles vão continuar digitais. Eu particularmente, eu sou muito adepto à gestual de papel com post-it colado na parede. Mas isso é opinião. Eu acho que o aprendizado que isso traz é muito bacana. As pessoas preenchendo post-it, as pessoas pegando ali, colocando um vermelho no projeto delas, mostrando o problema. Isso traz isso mostra a mudança de comportamento. E óbvio que a gestão ali olhando, suportando também para poder ajudar quando necessário. Só que é um momento também que a gente não pode ser pragmático. Essa é a minha opinião, não necessariamente vai ser a opinião das outras pessoas. Então a gente tem que entender para o processo a melhor solução é continuar digital, é voltar para o papel e discutir isso no pós-Covid para a gente saber como as coisas vão ficar. Uma outra ideia que eu acho legal eu estava pensando enquanto você estava falando dessa questão do retorno, né? A gente até postou aqui há uns dias atrás sobre o reporte financeiro da Toyota, né? E que o presidente comentou sobre a importância do Gemba, que justamente a gente está falando desse distanciamento social, com as dificuldades de realizar o Gemba. E aí isso ficou muito na minha cabeça, que hoje a gente está se adaptando a fazer o Gemba de uma certa forma de longe, né, virtualmente, mas que talvez no retorno, eu trabalhei em indústria automobilística e pela própria filosofia tinha umas marcações no piso da linha
que era a marcação de Gemba, porque era muito comum alguém estar passando e fazer o seu Gemba. Então, para não atrapalhar o fluxo da linha, fluxo logístico e tal, tinha a marcação onde você podia ficar paradinho ali observando o processo. Então, eu me liguei nisso aqui agora, que talvez a gente possa pensar em coisas desse estilo, né? De marcações para no próprio marcação visual, identificação visual, com respeito do distanciamento, porque realmente se você, fica muito difícil você entender, você pode até saber o que está acontecendo, mas entender o que está acontecendo sem de fato estar lá vivenciando, eu acho que é muito difícil. Então, eu compartilho realmente dessa sua opinião também, né? Sim, e até esse ponto do Gemba também, hoje a gente está no cenário de que às vezes as decisões precisam ser tomadas à distância e a gente tenta entender ao máximo o que está acontecendo ali. A gente está se adaptando, né? Mas a gente entende que isso não é o ideal, isso não é a essência do Gemba. Só que a gente tem que pensar também nesse retorno que quando você faz um Gemba Walk, quando você vai caminhar pelo Gemba, você precisa caminhar com um propósito. Não adianta você caminhar sem nenhum propósito. Vou na fábrica ver qualquer coisa. Isso, nesse momento, vai ser extremamente prejudicial. A gente tem essa questão do Covid, do distanciamento. Então, antes de ir ao Gemba, pense no propósito. Pense no que realmente você quer fazer no Gemba e o que precisa ser visto. É imprescindível que eu vá? Não, não é. O que eu vou fazer lá, eu não preciso. Então, não vai. Não coloca a pessoa que trabalha no chão de fábrica em risco. Não se coloque em risco também. Evita isso. E até outro ponto que eu ia trazer, e se for necessário, às vezes você precisa ir ao Gemba para conseguir pegar alguma informação e que precisa ser tratada com diversas pessoas. Hoje a gente não consegue mais ir todo mundo ao Gemba também, mesmo que com propósito, todos juntos. Então, como que a gente pode fazer? Será que cada um pode ir individualmente pegar a sua percepção, pegar os fatos, os dados e depois a gente faz a reunião por call para discutir? Como será que é a melhor forma de fazer? Eu acho que a gente não tem resposta para isso ainda. Só que com certeza a gente não vai poder mais aquela caminhada pelo Gemba para olhar diversas pessoas juntas. É verdade. E aí a gente tem um grande desafio mesmo de pensar um pouquinho fora da caixa. E o Gemba com propósito, eu acho que é o principal. Na última indústria que eu trabalhei, a gente falava muito disso. A gente não falava Gemba, a gente falava Gemba com propósito. E era justamente isso. Você está indo ao Gemba para quê, né? Às vezes você vai com foco em segurança. Quando a gente fala de Gemba com propósito lá dentro, vou compartilhar aqui um pouquinho do que a gente chamava isso, né? Às vezes eu vou olhar alguma área para ver alguma dificuldade, às vezes eu vou olhar algum processo, às vezes eu vou olhar para qualidade, às vezes eu vou olhar para segurança. Então, você se programar para ir ao Gemba já avaliando ali o que você quer olhar, as pessoas com as quais você vai ter que trocar uma ideia, entrevistar, né? Isso é muito importante também. E o que você falou está muito ligado até com o nosso tema da última live de semana passada do Descomplicando Lean. Porque eu acho que agora nesse retorno vai ser muito importante a definição de novos procedimentos padrões, né? A gente vai ter que revisitar tudo isso aí também, né? Sim. A gente vai ter que se reinventar na forma de ir ao Gemba em tudo. A gente já tem se reinventado em como fazer o gerenciamento diário, como tentar acompanhar os processos de forma visual, mas com o retorno a gente vai ter que se reinventar nisso também. Então, nós pensar em coisas que pensava. Além dessa questão do Gemba com propósito, quando com Gemba você também tem essa visão, você tem algumas visões para você olhar, né? Quando você tem alguém com experiência que vai ao Gemba, para pequenos problemas, a pessoa já tem alguma visão de solução. De desperdício do Kaizen.
para esses 4, hoje a gente relacionado à saúde do colaborador. Não digo só ergonomia, eu digo Covid. Será que os operadores estão sendo respeitados no trabalho deles? Eles têm os meios de se proteger e de se precaver? Se eles precisarem pegar alguma coisa, depois eles têm o álcool ali para poder higienizar? Procurar... isso acaba hoje sendo valor para os funcionários também. A questão de ter essa segurança e essa saúde na fábrica, os que trabalham, os que continuam trabalhando aí diretamente. E também procurando o desrespeito, que como a gente falou lá atrás, o desrespeito eu acho que está muito relacionado a você não conseguir mostrar para o funcionário o que é sucesso, o que ele precisa fazer para ele atingir o sucesso dele. O que ele precisa entregar e em quanto tempo, qual é o resultado esperado. Não ter os recursos necessários. Você está pedindo para ele fazer alguma operação, mas será que ele tem a ferramenta adequada para fazer? E também, quando ele tiver algum problema, não chegar na estação para desafiar o funcionário para tentar chegar na causa raiz junto com ele, que é um papel também de um gestor quando vai ao Gemba para poder ver algum problema com o funcionário. E agora a gente também precisa ver de respeito em relação à saúde. Com certeza, esse é um outro ponto. Acho que mais do que nunca a gente sempre teve que olhar para essa parte de segurança, né? E agora a gente tem mais do que nunca que olhar para o respeito às condições ideais ali de trabalho, né? Daquelas pessoas. Tem uma perguntinha aqui que eu achei muito legal, que é qual que é o tipo de apoio que você acha que a liderança tem que dar nesse sentido, com relação à utilização desse espaço, do espaço Lean para os funcionários, justamente para que gere esse movimento de utilização desse espaço, né? Você acha que assim, eles seria o ideal, por exemplo, liberar com uma certa frequência a galera para ir até lá? Não sei se liberar com uma certa frequência. Eu acho que as pessoas podem ir quando se sentirem à vontade, quando quiserem ir. Mas acho que a liderança tem que deixar bem claro de que entende que se a pessoa está querendo resolver algo que vai maximizar o valor para um cliente interno ou externo, que está ali para poder resolver algum problema e que isso, de certa forma, é visto de forma positiva pela liderança. As pessoas não podem ser julgadas por estarem ali, até porque elas não estão ali passando tempo, elas estão ali trabalhando também. Hoje, na indústria moderna, a gente não é pago só para fazer nossa tarefa. A gente é remunerado para fazer e para melhorar no nosso trabalho também. Então, se a gente trabalhar todo dia do mesmo jeito, a gente não está cumprindo o que a empresa espera da gente. Como o que qualquer empresa espera da gente. Eu acho que também o segundo ponto é a questão de ajudar nas iniciativas que estão lá expostas, remover as barreiras necessárias, ajudar, servir como uma cadeia de ajuda, porque se o espaço for usado só pelos níveis hierárquicos mais perto da fábrica e a liderança não usar, de certa forma, para ajudar, a credibilidade vai ser totalmente perdida. As pessoas vão sentir como se estivessem se esforçando, mas a liderança não está ali para poder ajudar quando necessário. Sempre tem que jogar em time, né? Isso é uma coisa muito de cultura Lean mesmo, né? Que é todo mundo vivenciando a mesma coisa, né? É bem bacana. Cara, eu vi uma pergunta aqui que eu acho que realmente em algum momento lá atrás ele se citou a questão de VSM virtual. Vocês estão fazendo? Você tem alguma experiência para contar de VSM virtual para gente? Acho que travou. Voltei. Tá me ouvindo? Tô. Eu consegui pegar a pergunta. Então, como eu falei, eu sempre gostei mais do papel. Mas, sim, existem
experiências com VSM virtuais que estão funcionando muito bem. Mas você tem que pensar um pouco em como fazer. Talvez o formato seja diferente. Talvez não colocar todo mundo junto no primeiro momento, porque não é proveitoso. Talvez fazer um pré-trabalho de colher algumas informações de forma antecipada e depois botar todo mundo junto para juntar alguma coisa, para fazer as conexões entre os processos, fluxo de informação. E trabalhos de fábrica, inclusive. Você pode fazer a distância e depois as pessoas se dividem para ir ao Gemba confirmar aquilo ali que foi colocado. Fazer as entrevistas necessárias, pegar os fatos e os dados das hipóteses que ali foram colocadas. Geralmente as pessoas que participam, elas têm experiência. Então, por mais que você faça virtualmente, elas sabem o que está acontecendo. Elas podem não ter o dado preciso para te passar no momento, mas elas têm experiência para trazer e depois você precisa de uma breve confirmação, alguma coisa assim. Eu achei legal esse exemplo, porque eu acho que é exatamente o que a gente tem que começar a pensar agora para esse retorno, né? Que é não focar só no digital, mas usá-lo como uma parte onde a gente pode otimizar a nossa ida ao Gemba depois, né? Talvez seja o grande ponto de sacada, né? Porque aí a gente vai com algo já em mente, com uma ação, já vai mais preparado para fazer esse Gemba e coletar exatamente o que a gente precisa. Então a gente vai mais rápido e focado, não fica tanta gente e tanto tempo ali, né? Sim. Você, de uma reunião de mapeamento, você já sai com tudo definido que precisa ser visto. Você vai para ver aquilo e depois você volta com a informação. A gente está no momento de se adaptar. É muito mais cômodo, talvez, a gente falar não dá para fazer alguma coisa de fábrica, se não for presencial, a gente não faz. Mas não, a gente tem que pensar fora da caixa, se reinventar. Talvez a gente não julgue o melhor, mas é o bom. A gente está fazendo o que dá para fazer. O nosso contexto hoje é não poder aglomerar e fazer trabalho presencial. Não, perfeito. E para fechar, a gente tem aí mais 7 minutinhos. Você gostaria de ressaltar, dar mais alguma dica, contar pra gente alguma experiência bacana que a gente possa levar para tentar aplicar também? Eu acho que eu abordei todos os pontos aqui que eu queria trazer. Eu gostaria de reforçar a parte que a gente comentou de agente de mudança. É um espaço que pode ser muito bem abordado entre a conexão dos agentes de mudança com o resto dos colaboradores, o resto da organização. Pensar como o agente de mudança sendo quase um psicólogo ali, sentando e ouvindo as reclamações, tudo que as pessoas vão trazer de desabafo, porque tem esse ponto também. Quem vivencia há muito tempo o problema, às vezes ele quer desabafar com alguém sobre esse problema. E o nosso papel de agente de mudança também tem um pouco disso. Então, focar na integração e pensar em como passar o conhecimento para as outras, passar o conhecimento de forma que elas consigam aplicar na prática e gerar essa mudança de cultura aí a longo prazo. Tem uma pergunta aqui recorrente sobre quem perguntou aqui primeiro, Sussa Vanderlei. Podemos utilizar gamificação, principalmente no início da... Tá muito ruim de ler. No início da utilização do espaço. Podemos usar o quê? Acho que é gamificação, principalmente no início da utilização do espaço. Eu não entendi a pergunta, não sei se ele está falando relacionado à dinâmica, alguma coisa assim. Bom, Mas escreve aí pra gente. Eu também não entendi direito. Eu entendi que seria com relação a isso, sim. Para dinâmica. E a Fê perguntou aqui se o time de melhoria fica o tempo todo full nesse espaço. Acho que não necessariamente um time de melhoria precisa ficar nesse espaço full time. Podem ter seus locais de trabalho e
e estarem ali de vez em quando para poder conversar com alguma pessoa que apareça, que queira expor alguma coisa. É, até porque é, qualquer time de melhoria contínua tem diversos outros trabalhos e projetos que precisam ser feitos longe dali também. Então, não necessariamente precisa ficar ali no espaço full time, não. Beleza. A pergunta era aquilo mesmo que a gente tinha entendido sobre gamificação, que seria dinâmica através de jogos mesmo, de games. É uma ideia bem legal. Pode ser feito sim, pensando no recado, na mensagem e no conhecimento que você quer passar. Se utilizado o game correto, é muito bem visto. As pessoas elas aprendem muito mais testando e fazendo do que ouvindo a gente falar. Então, isso é legal. Verdade, é exatamente isso. Ele até falou engajamento dos colaboradores, né? E quando você coloca a mão na massa, quando de fato você está vendo a coisa acontecendo, que é o que o game propicia pra gente, né? É muito mais fácil o aprendizado, né? Uhum, com certeza. E então, para a gente fechar aqui, sobre os agentes de melhoria contínua estarem nesse espaço, você comentou que não necessariamente o tempo inteiro, mas você acha que, eu não sei como funciona ou qual a sua ideia, mas de ter um horário de plantão ou ter horários de atendimento definidos onde essas pessoas estarão ali para dar um suporte? Eu acho que isso depende muito da cultura que a organização está inserida hoje. Se as pessoas têm uma abertura simplesmente para falar, ô Luísa, eu quero conversar com você, eu vou me encontrar lá no laboratório, beleza. Talvez não precise ter esse plantão. Mas se essa comunicação talvez seja um pouco mais difícil e que as pessoas se sintam mais confortáveis em passar, ver alguém sem planejar nada entrar e falar, eu acho que isso pode ser explorado sim. Eu não consigo te dar com exatidão uma resposta, acho que depende muito. É uma coisa orgânica, né? Sim. Beleza. Bom, pessoal, acho que a gente vai ter que começar a encerrar por aqui. Já apareceu a notificação que o nosso tempo está acabando. Vitor, eu queria muito agradecer o seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui compartilhando e trocando ideia com a gente. Queria agradecer a todas as que ficaram aqui assistindo e mandando as perguntas para a gente. Só lembrar que amanhã a live vai para o nosso YouTube. A gente deixa caixinhas de perguntas aqui todos os dias no nosso Instagram. Então, qualquer dúvida, pergunta, mandem na caixinha que a gente fala com o Vitor aqui para nos ajudar a responder também. E lembrando que a nossa agenda de live segue. Então, a gente tem mais 2 lives semana que vem. A próxima é na terça-feira, né? Todas terças e quintas às 19 horas. Vou deixar aberto aqui para você dar um recado também que você quiser, Vitor. Obrigada. Não, eu que gostaria de agradecer o espaço. Eu achei o bate-papo muito bom, muito produtivo. É sempre legal a gente conseguir trazer inspiração para as pessoas que também estão nessa jornada diariamente, como nós. Então, fiquei muito feliz em participar, em vocês abrirem esse espaço. E continuem como vocês estão indo, que vocês têm trazido uns conteúdos muito, muito bacanas para a gente, uns temas muito legais. E eu acho que é isso. Queria agradecer a todos que assistiram, que mandaram perguntas. E como a Luísa falou, se alguém tiver alguma outra dúvida depois, pode direcionar para elas que a gente tenta responder. Show. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vitor. Boa noite, Tá pessoal. bem. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.